Oi? Vai dar continuidade. Isso, exatamente. Pô, com você eu não posso me distrair, né? Então tá. Ou começar eu mesmo a fazer os trocadilhos, né? Recomendo. Então, pessoal, vocês chegaram a ver aquelas propriedades que nós estávamos vendo dos vetores de base, né? Esses vetores de base são aqueles autovetores das matrizes circulantes, né? E a gente viu que eles satisfazem propriedades que você esperaria, né? Então você tem esse cara aqui, produto interno com esse B, né? E a gente viu que isso aqui dava delta AB, certo? E a gente também tinha visto aqui uma outra propriedade que era interessante, que era essa aqui, somada sobre A agora, é sempre de 0 até n-1, então eu não vou botar o 0 nem o n-1 daqui para frente, tá? Então esse cara aqui vai ser A, I, estrela, V, B, V, A, J, sem estrela, e a gente viu que esse negócio aqui dava delta I, J, tá certo? Isso vai ser importante, por isso que eu estou mantendo as letras diferentes, tá? Índices latinos começados de I são esses que rotulam qual oscilador eu estou tratando, certo? Que também está associado a uma certa posição, porque eles estão, né, separados por um certo intervalo delta-x, tá certo? Enquanto o A e o B é simplesmente o rótulo dos autovetores. Ele está relacionado com um sistema global que a gente está definindo, né? Isso, exatamente. Exatamente. Tá? Então a gente tem essas duas propriedades, são duas propriedades razoavelmente naturais, mas elas vão ficar distintas no limite contínuo, por isso que eu estou chamando a atenção para elas aqui, tá certo? Beleza. Então a gente tinha visto ali o que acontece, a gente viu que se nós pegarmos o nosso vetor H e escrevermos ele em termos de, né, eu tenho o vetor H, aí eu pego esse vetor H, produto V, A, estrela, vezes VA, e somo sobre A, né? Isso aqui me dá identidade, por causa dessas duas propriedades aqui. Né? Se você abrir esse cara aqui, eu tenho uma soma sobre A, aqui vai ter um certo índice I, aqui um índice J. Quando eu somar sobre A, vai dar um delta de Kronecker de IJ com esse cara aqui. Mas o H não tem vetor de A, não sei. Está dentro do H vetor. Está dentro do H vetor ainda, exatamente. Certo? Ficou faltando essa. Oi? Ficou faltando essa transformação na passada, não estava entendendo. Ah, isso aqui? Vai ser. Tá. E aí a gente chama esse cara aqui de HA. Tá? Eu estou botando parênteses justamente para a gente não confundir A com I, tá certo? Porque eles vão ter características bem diferentes. Beleza, então, bom, só reescrevendo aqui para ficar bonitinho. H, A, V, A, seta. Certo? Até aqui não tem nada demais acontecendo. Vamos agora botar isso na equação diferencial. Então a gente sabe que H, dois pontos, seta, vai ser igual a menos K sobre M, tá certo? E aqui a gente tem o nosso D, que é aquele nosso operador, aquela matriz, atuando no nosso vetor H. Ok? Se nós substituirmos essa expressão agora aqui, a gente vai ter no lado esquerdo o seguinte: somatório sobre A de H, A, dois pontos, né? Porque esse cara aqui é uma matriz, esse aqui era o autovetor da matriz, a matriz é constante. Não tem razão para esse cara aqui depender do tempo, tá certo? Então toda a dependência do tempo está aqui, porque a dependência do tempo vem do H, ok? Então por isso que o ponto fica só aqui, V, A, seta, igual a menos K sobre M. Aí fica interessante, porque agora quando eu botar essa expressão aqui, esse aqui é um autovetor de D, com um alto valor lambda A, se vocês lembrarem. Então isso aqui vai ficar soma sobre A de HA lambda A, tá certo? O próprio VA. Ok? Tudo claro? Bom, mas esses caras aqui formam uma base linearmente independente, eu posso tomar o produto, tanto faz, é fácil, né, você se convencer de que essa equação tem que ser satisfeita coeficiente por coeficiente. Ou seja, HA, dois pontos, tem que ser igual a menos K sobre M,
lambda A, tá certo? H. Tá certo? Dúvida? Tá, é que, tipo assim, antes de a gente fazer dessa forma, a gente tinha basicamente essa mesma equação, mas o alfa. Isso. E depois que a gente fizer essa conta agora, a gente tem N CO2 desacopulados. Isso. Qual que é a diferença dessa equação do alfa? Do alfa era uma fase global, era o sistema como um todo, e agora a gente tem que cada... É exatamente a mesma coisa, só a maneira que eu estou organizando o sistema é diferente. Eu fiz daquela forma na primeira aula, porque eu queria deixar evidente para vocês o que significa esse cara aqui, entendeu? Significa que esse cara é o alfa que multiplica uma certa combinação de osciladores que tem essa natureza de ser de D aplicado a essa configuração dá um certo valor alfa vezes a mesma configuração, entendeu? É uma configuração que tem essa coisa especial de que quando você evolui lá no tempo, ela não se distorce, ela simplesmente multiplica-se toda ela por um fator. Eu só não entendo então como dizer aí que nossos sistemas são osciladores desacoplados. Não, justamente, os osciladores são acoplados. Essas variáveis são desacopladas. Então, é só isso que a gente quer dizer com são osciladores desacoplados. É porque essas variáveis são desacopladas. Isso vai ser muito importante você entender quando você for para a teoria de campos. Porque, de fato, o que são os osciladores aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho, vão estar relacionados a partículas em certas posições. Partículas em certas posições, elas vão estar acopladas. Tanto que se uma partícula aqui, ela pode andar para o lado e estar na posição de uma outra partícula. Tá certo? Enquanto no espaço de Fourier, os modos não são acoplados. Tá certo? É só uma questão de facilitação da construção. Ou melhor, da resolução das equações de movimento. Demétrio, tudo tranquilo até aqui? Tá ótimo. Então tá. Então temos essa equação aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver que a gente pode definir K sobre M, lambda A, como sendo o que a gente vai chamar de ômega A ao quadrado. Bota parênteses aqui ou não, contanto que você não se confunda o 2 com um índice extra aqui no W, tá certo? Isso aqui dá uma certa frequência efetiva para aquele modo. Cada modo vai ter uma frequência efetiva diferente. Se vocês lembrarem do resultado das matrizes circulantes, a gente viu que lambda A é igual a 2 vezes 1 menos cosseno de 2π A sobre N. Tá certo? É fácil você ver, espero que seja fácil, que isso aqui vai ser igual a... É 2 mesmo? Isso. Isso aqui é 4 seno ao quadrado de π A sobre N. Tá certo? Só as propriedades trigonométricas padrão, tá? Seno ao quadrado é 1 menos cosseno de 2, x, assim por diante. Até aqui tudo bem? Então vocês veem que se eu tirar a raiz aqui, eu vou ter aqui minha frequência, ela vai ser o quê? Ela vai ser raiz de K sobre M, que se vocês lembrarem vai estar associada à frequência natural de cada oscilador, tá? Vezes esse fator de 2 seno de π A sobre N. Você pode se perguntar, mas espera um pouquinho, professor, você está tirando raiz do seno aí, toma cuidado por causa do sinal, né? Mas é fácil ver, se o A vai de 0, o seno começa em 0, né? O máximo do seno que vai é quando o meu A chegar a N menos 1, nunca nem é π. Então esse cara sempre vai de 0, positivo, e chega perto de 0 de novo. Então eu posso tirar a raiz sem medo aqui, tá bom? Então essa aqui é a frequência natural dos modos, ok? Agora vamos montar uma solução geral. Tá? Então eu tenho uma solução geral. Primeiro, aquilo que a gente viu e vai ser útil para a gente, de que a configuração de todos os H's iguais a 0 é um ponto fixo. Né? Porque se começar assim, significa que todos esses A's também são 0, porque as relações são inversíveis. Se esse cara é 0, a derivada da segunda é 0 e a velocidade é 0, permanece 0 sempre. Né? Ou seja, tem um ponto fixo no espaço de fase. Não só a posição, mas as velocidades têm que ser iguais a 0. Okay?
mas isso não vai ser útil nesse momento. Vamos montar agora a nossa solução geral. Eu vou escrevê-la aqui, porque eu imagino que é simples para vocês, mas caso não esteja, eu estou botando assim. Vocês me avisam, tá? Então, meu HA de T agora vai ser igual a HA de T0 cosseno de ômega A delta T, ok? Mais H ponto A de T0 sobre ômega A seno de ômega A delta T. Né? Se eu tomar esse cara aqui em zero, o meu cosseno dá 1. Como é que é? Tá? Se eu tomar em T0, dá esse cara aqui. Se eu tomar a derivada desse negócio e tomar em T0, derivada de seno, cosseno é seno em zero é zero, aqui sobra o cosseno, esse ômega corta com esse cara aqui, sobra só esse cara lá. Ok? Por que isso aqui é interessante? Porque agora eu posso montar a seguinte solução. Eu quero a solução para o sistema que começa assim. Eu tenho meus osciladores, todos na origem, e um com um certo deslocamento D. Tá certo? E todos aqui na origem. O que vocês esperam que vai acontecer aqui? Quando o tempo passar? Todos zero, exceto um. Todos estão com a altura zero. H igual a zero. Exceto um deles. Dele. Exatamente. Então, a gente vê que esse cara está causando uma força nesse cara aqui. Quando a gente soltar o sistema, esses dois vão puxar esse de volta. Só que isso também vai fazer esses caras subirem. Então, você vai ter um movimento oscilatório complicado. Eu plotei lá, mas não vale a pena a gente ver isso, não. Tá? Porque a gente consegue ver os resultados importantes analiticamente. Então, a gente tem o seguinte, que essa configuração que eu acabei de escrever, ela é H de T0 igual, que é igual a soma sobre A de HA V A. Eu quero que isso aqui seja igual a um deslocamento D vezes o vetor de base E J. O que é o vetor de base EJ? É o vetor que tem as seguintes componentes. E J componente I é igual a delta JI. Tá certo? Ou seja, esse seu EJ, se eu escrever ele como uma sequência ordenada, ele é 0, 0, 1, 0, 0 aqui, onde esse 1 aparece na Jésima entrada do meu vetor linha, tá certo? É só uma maneira de representar para ficar bem claro o que significa isso aqui. Então é isso aqui que eu quero que o meu H0 seja escrito assim. Mas eu também já quero reescrever esse cara aqui em termos desses caras, ou seja, das minhas coordenadas desacopladas. Ok? Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui, tá? Desse lado aqui, e eu sei que esse cara é ortogonal aos V seta estrelas. Ok? Então, eu vou multiplicar essa expressão, vou tomar o produto dessa expressão aqui com V seta B estrela. Ok? Então, o lado esquerdo vai ficar HB de T0. Alguma dúvida em relação a isso? Eu peguei essa expressão, deixa eu escrever ela aqui então, vai ficar assim. Soma sobre A, HA de T0, aí vai ficar assim, V
A escalar V, B estrela, igual a D, E, J escalar V, B estrela. Ok? Agora eu acho que eu me perdi. O que significa estrela mesmo? Complexo conjugado. Tá. Né? Que a gente lembra que eu acabei de apagar a expressão ali do produto interno de V e VA. Você precisa tomar um complexo conjugado para você ter como é que se diz? Para você ter o delta de... É complexo, né? A gente não precisava, mas a gente complexificou porque simplifica a maneira de escrever. A gente poderia ter feito tudo em senos e cossenos. Tá? E a gente descobriu que o produto interno ia ter que ser entre V de B e V de menos B. Mas tanto faz, tá? Complexificar ou não. Mas depois a gente vai entender um pouco isso também melhor. Então veja, esse cara aqui ó, é delta de AB. Foi o que eu acabei de apagar lá atrás. Então mata esse somatório aqui, sobra só o meu HB. Esse cara aqui a gente pode calcular, mas ele é muito simples, porque esse cara é um delta de Kronecker. Tá certo? Então eu faço esse cálculo aqui e obtenho o seguinte. Esse cara vai ser igual a D, que multiplica a exponencial de menos 2πi BJ sobre N. Raiz de N. Tá ok? Mas, tipo, olha aqui. Isso aqui tá parecendo tipo uma onda plana, pessoal. Né? Tá vendo? Esse cara aqui parece que é tipo um exponencial de menos IKX. É menos IKX, né? E vocês vão ver que vai ser algo assim mesmo, tá certo? Mas a gente vai estudar com cuidado esse limite por contínuo, porque tem umas certas nuances que são importantes a gente entender. Ok? E a gente vai pegar também que H ponto de T0 é igual a zero, que implica H ponto A igual a zero. Tá certo? Por que eu estou chamando a atenção frequentemente de vocês sobre isso? Porque aqui, coisas que são triviais do tipo, se esse cara é zero, esse cara é zero, não são necessariamente mais triviais quando você for para o limite do contínuo. Tá? Porque você tem, por exemplo, esse cara aqui são coeficientes que dão as posições possíveis, né? O deslocamento em cada posição do oscilador harmônico. Quando esse cara for uma função igual a zero, não necessariamente isso, né, vai implicar que a transformada daquela função é zero, entendeu? A não ser que você tenha uma unicidade entre esses dois espaços, né? Um mapa que leve unicamente de um para o outro. Tá? Professor, uma curiosidade. A gente está trabalhando com um mundo grande, com N osciladores. A gente tem N condições iniciais. Quando a gente for para o limite contínuo, elas vão virar condições de contorno. Não. Não vai virar. Não. Elas vão continuar sendo condições iniciais. Qual é a diferença precisa entre os dois? De condição inicial e condição de contorno? O que estava na minha cabeça... Se você quiser pensar tudo como condição inicial... Porque se você pensar do ponto de vista matemático, essa distinção ela vai ficar um pouco arbitrária, porque você pode pensar que a condição inicial é simplesmente a condição de contorno para t igual a zero. Né? Onde t é uma variável qualquer. Como físicos... É um pouco mais complicado do que isso, porque geralmente você mostra que o problema satisfaz um problema de Cauchy. Então, se você der uma condição inicial completa, você determina unicamente as soluções no tempo. Né? Enquanto que se você der uma condição de contorno em x, isso não determina unicamente a propagação em x, ou seja, não determina unicamente a função andando daqui para cá, entendeu? Então, eu diria que a distinção está mais nesse sentido, de quando você coloca problemas com soluções únicas. Então, as condições iniciais definem unicamente as soluções para todos os outros tempos t, enquanto condições de contorno, elas simplesmente limitam os espaços das possíveis funções que você tem, né? Porque elas têm que ser periódicas aqui e aqui, entendeu? Mas elas não definem unicamente nada. Só para deixar um pouco mais claro, tem uma caixa aqui, tá? Aqui é t igual a 0 e aqui é t igual a 1. Condições de contorno que você coloca aqui, para certas funções nessa caixa, elas vão te dar as classes de funções que podem ser escritas dentro dessa caixa aqui. Enquanto condições que você dá aqui determinam unicamente a dinâmica nessa direção aqui. Então, geralmente a gente chama esse cara aqui de condição inicial
isso aqui de condição de contorno. Mas eu concordo que se você pensar do ponto de vista matemático, é um problema de duas dimensões e, né, aí essas consequências, isso que eu estou falando são consequências da estrutura das equações diferenciais. Por isso, quando você estuda uma equação diferencial, é tão importante você ver o comportamento da derivada temporal de mais alta ordem. Pega as equações de Einstein. Tem a equação não linear, beleza, mas as derivadas temporais de mais alta ordem são lineares. Então, por causa disso, você consegue ainda provar teoremas de existência e unicidade dessas soluções, entendeu? Aí tem as equações hiperbólicas, equações, que eu esqueci o outro nome, tá certo? Que são essas classes de soluções que admitem tipos diferentes de soluções, classes diferentes de dinâmicas, que têm diferentes propriedades, tá certo? Ficou melhor? Ficou. Só para fechar, então, quando eu estou aqui contínuo, a gente vai tratando com condições iniciais, só que a gente vai ter infinitas condições iniciais, que vão se traduzir em funções. Aí? Isso. Perfeito, então tá claro. Isso mesmo. Beleza. Deixa eu dar aqui para falar. Fazer uma análise do campo, H aqui é real, só que daí a gente está expandindo ele em módulos que são os HA, que aí os módulos podem ser complexos, né? Mas o H continua sendo Isso. real. Se eu tivesse um phi sendo um real, e quando eu expando ele em operador de criação e alimentação, eles têm complexos, mas phi estrela é a mesma coisa. Não, Phi estrela, mas Phi dagger. Porque... Não, do campo clássico, sim. Sim. Porque ele é real. Isso. Porque quando você faz teoria de campos, você quer que sejam operadores hermitianos, né? Para serem operadores de observáveis. Né? Você pode ter campos complexos, aí que na verdade você vai falar que, né, tem uma partícula e uma antipartícula, mas aí outra... até pode ser bosônico, mas assim, eu só estou dizendo que na verdade é só uma maneira de você agrupar 2 graus de liberdade. Mas não torna a coisa complexa. Tá? Até aqui tudo bem? Agora vamos ver. Vamos calcular. A gente agora sabe as condições iniciais, a gente sabe a solução geral, substitui as condições iniciais na solução geral e obtém a nossa solução específica. Né? Então vamos lá. O nosso H, J de T, lembra, J agora é eu quero saber qual é a altura do Jésimo oscilador no tempo T. Ok? Só lembrar, cadê você? Tá aqui. Esse cara aqui, eu tenho que somar vezes o V. Isso. Sabia? Então aqui vai ficar assim. O deslocamento. Deixa eu ver se eu botei direitinho aqui. Deslocamento aqui e deslocamento lá. Tá certo. Exponencial de menos 2π i a. Aqui é a minha condição inicial. Eu botei J, então agora eu quero um L qualquer, só para não ficar confuso. Tá? Então esse cara aqui é J sobre N. Ok? Cosseno de ômega a delta t, tá certo? E aí, ó, aqui, na minha expansão, eu tenho esse cara aqui projetado na direção J, tá certo? Que é exponencial de 2πi é o mesmo a J. Não, J não, L. Alguma dúvida aqui? Ok, então vamos fazer assim. Vamos botar a igualdade aqui, a gente bota soma sobre A, bota um D, botar um 2 aqui, aqui tem raiz de N desse cara, tem raiz de N desse cara, eu boto 2N aqui, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou separar esse cosseno em exponenciais complexas, tá bom? E vou escrever a primeira aqui, vai ficar assim. Exponencial, é o mesmo... Isso. Deixa eu ver se eu agrupo. Menos 2πi sobre N, isso é tudo igual. Aí vai ficar assim. A menos N
Tá? Esse cara vai ficar assim, mais I ômega A delta T mais, mesma coisa, só com um sinal menos aqui. A gente não precisa olhar essa outra coisa. Tá? Não, porque é igual, pô. Tá? É só porque não tem espaço e não vai trazer nada de novo a gente escrever ela. Ok? Agora, o nosso ômega A é igual a 2 vezes seno de π A sobre N. Ok? Vamos agora por primeiro vamos fazer um passo simples para a gente entender um pouco o que acontece aqui se você resolver isso aqui numericamente. Se você pegar esse cara aqui na matemática e calcular isso aqui, como é que vai ficar o gráfico dessas coisas, tá? Então, por simplicidade, vamos pensar que o N é grande. Né? Para N grande e o seu A não tão grande assim, esse número aqui é pequeno, seno do argumento para o argumento pequeno é proporcional ao próprio argumento. Certo? Então, você tem que, nesse caso, o seu ômega A, desculpa, esqueci aqui do raiz de K sobre N. Tá certo? Isso é deixa eu botar direito. Raiz de K sobre M, e aqui é 2 vezes seno, tá bom? Então, esse cara vai ficar assim, raiz de K sobre M, e aqui vai ficar 2πA sobre N. Ok? Bom. O que acontece com o nosso argumento aqui? Né? Vamos passar essa igualdade para cá. Vai ficar assim, igual, soma B sobre 2N, né? Sobre A de exponencial. Ó, esse cara aqui tem um I positivo. Tá? Se esse cara tem um I positivo, e agora ele está raiz de K sobre M, 2πA sobre N. Então, o 2π sobre N está igual a esse 2π sobre N aqui. Então, vamos supor que a gente está fazendo N indo para infinito, tá? E o seu A está não muito grande. Tá, então seria, se fosse um argumento pequeno, pega o primeiro da expansão para ele. Exatamente. Então, sob essas condições, o que vai acontecer é que você vai ter o seguinte aqui. Menos 2πi sobre N agora, e aqui vai ficar assim. A menos L menos raiz de K sobre M vezes ΔT. Tá ok? Mais, mesma coisa com esse sinal trocado. Ok? Não deveria ser seno quadrado? Não, porque aquilo é ômega ao quadrado, é 4 seno quadrado. Quando eu tirei raiz, lembra que eu falei? Até falei que a gente, na hora de tirar a raiz, não estava se preocupar com o sinal e tal. Mas olha aqui, pessoal. O que é isso aqui? É tipo a onda plana de novo. Tá certo? Só que agora você fala o seguinte. Isso aqui... Deixa eu ver se eu peguei o cara com o sinal certo ou com o sinal errado. Eu devia ter pego outro cara, o cara com o sinal menos. Mas tudo faz. Então, o que eu estou falando é o seguinte. Imagina que isso aqui eu estou calculando no tempo t a componente L. Tá certo? Então, isso aqui me dá uma coisa do tipo seguinte. L é igual... Porque, veja, se esse cara é tipo uma delta de Kronecker, na hora que... Só vai sobreviver quando esse aqui for igual a zero. Né? Quando eu fizer a soma. Então, isso aqui vai me dar uma coisa assim. L vai ser igual a A, que é a condição inicial. Opa, não, tá tudo errado. Tudo errado. Caramba. Aqui é J, cara. Vocês também não me chamaram a atenção? Eu tô fazendo um negócio errado desde... Aqui, ó. O A tá aqui. E aqui tá J. Tá? Caramba. Tanto que esse cara tem um A também. O A ficou em evidência aqui, ó. O A
tá aqui, tem que ficar aqui. Aqui é o J. Tá? Então, o J, ele vai ser igual a L... Esse limite contínuo. Não, tá certinho. Não, tá errado. Só um instantinho. A gente já vai ver o limite. L vai ser igual a J menos raiz de K sobre M delta T. Pode falar. Esse limite a gente está só jogando no infinito, a gente está jogando no infinito e mantendo uma razão. A gente não está fazendo nada ainda. A gente só pegou aproximadamente aqui só para calcular cada expressão. A gente vai fazer o limite daqui a pouquinho. Mas então por que a gente está fazendo isso agora antes de tomar o limite? Porque isso vale enquanto o N for grande, mas não for infinito, tá? E o A for pequeno em relação a N. Ah, então é como se fosse um passo intermediário. Um passo intermediário. Beleza. Tá? Então, ó, se por acaso eu escolher um ΔT que seja igual a 1 sobre raiz de K sobre M, vezes um certo número inteiro aqui, M, tá certo? Esse negócio aqui, ó, ele vai para uma delta mesmo. Tá certo? Isso, porque eu... Tem uma massa já. Puta merda. Sei lá. É que eu já usei K, capa, tem muito K no pode. Não. Ai, caramba. P. Oi? P. P, obrigado. P, não, P é um. Hã? A 7 não, por favor. G. Q. Que? Só tem 24 pessoas. Alfa, beta, gama, delta, lambda, beta, iota. 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 Tá? Então, se eu escolher meu ΔT assim, vocês veem que esse argumento aqui fica exato, a menos da expansão sobre N, tá? Se você quiser ser mais preciso, Demétrio, você pode pensar, você pode botar toda a expansão aqui, substituir aqui e ver o que acontece. Ok? Vai ficar mais complicado um pouco, mas não vai ser nada demais também, tá bom? Porque basicamente você vai ter que fazer o seguinte, você pega esse cara aqui, ó, e você vai ter que dividir por A, multiplicar por A. Tá certo? Aí aqui, em vez de aparecer essa coisa simples aqui, vai aparecer esse seno disso sobre A. Ok? Bom, então olha o que está acontecendo. Quanto tempo está demorando para eu andar do J, que é a posição inicial? Lembra, J era o J-ésimo cara aqui, que estava excitado. Tá certo? Então, esse cara aqui está me dando a velocidade de propagação. E eu tenho dois caras. Eu estou propagando metade do deslocamento para a esquerda e metade do deslocamento para a direita. Se eu tivesse pego outro cara aqui, o sinal teria sido diferente. Então, eu vou botar um mais ou menos aqui. Então, eu vou ter uma certa delta, essa minha delta de Kronecker aqui, ela vai virar uma delta de Kronecker e vai andar nos outros osciladores. Entre os tempos, esse negócio oscila. Tá? Então, se você calcular esse cara aqui no tempo, você vai ver que a posição desse cara vai fazer assim, ó. A posição do J-ésimo oscilador vai fazer assim. Tá certo? Que é a onda indo e chegando nele de novo. Tá certo? E essa oscilação aqui é a oscilação que você tem entre os tempos. Tá? Onde esse tempo aqui é o tempo dele dar a volta completa. Pensa no caso que esse cara aqui é igual a 1. Tá? Só por simplicidade. K sobre M igual a 1. Ele vai precisar de... O seu ΔT ele tem que ser igual a J, um certo número inteiro. Que número inteiro é necessário para que você volte de L, de J até J de novo? A gente tem N osciladores harmônicos e condições de contorno periódicas. Então, se eu pego J e somo N, eu volto até J. Tá certo? Então, se esse cara aqui é 1, o meu ΔT tem que ser igual a N para ele voltar de volta para cá. Está vendo que a velocidade não tem nada a ver com a relação direta entre um nó e o nó do lado. Tá certo? Ficou claro o que eu falei?
Ou ficou muito abstrato? Tá. Vamos lá. Quando você dá a volta, significa voltar na primeira posição inicial, né? Exatamente. Ou seja, vamos ver quanto tempo demora para Veja, a minha condição inicial é essa aqui, tá vendo? Quanto tempo demora para eu voltar para essa condição inicial aqui? Tá? Isso aí eu acho que eu até entendi. Eu só não entendi o que o senhor comentou de a velocidade da propagação não tem a ver com os pontos vizinhos. Não é exatamente isso que eu quis dizer. Então. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Isso é crucial, por isso que eu estou demorando um pouquinho, porque eu preciso falar isso corretamente. Então, esse J, ele é igual a J mais N ou J menos N. Vocês concordam? O J é o mesmo. Tá certo? Então, eu volto para o mesmo ponto quando L for igual a J mais N. Tá ok? Então, eu vou ter assim. J mais N é igual a J mais ou menos raiz de K sobre M. Tá certo? Delta T. Tá certo? Esse vai embora com esse, então eu preciso que o meu, em módulo, né, no módulo do delta T, porque tanto faz se eu estou indo para a esquerda ou para a direita, seja igual ao quê? N sempre positivo, então esse sinal vai embora, então fica N sobre raiz de K sobre M. Tá vendo? Então é esse N aqui. Tá? Ou seja, o tempo que demora para dar uma volta completa depende do número de osciladores. E o número de osciladores é proporcional ao comprimento total da coisa, entendeu? Você quer dizer então que esse tempo é uma característica global do sistema? Não, eu estou falando que a velocidade depende dessa característica global do sistema. A velocidade depende. Ok. Tá certo? É uma coisa global, não local. Isso. Tá. Tanto que se o meu N for para infinito, nunca volta. Mas a gente sabe que está errado. Né? Na verdade é pior. Se o seu N for para infinito, o que acontece? Esse cara num tempo finito, ele vai andar de um L para outro finito também. Vai andar do J para o N finito. Então ele não sai do lugar. A nossa onda não propaga no limite. Tá certo? Porque existem tantos pontos, são infinitos osciladores entre 0 e L. Então ele vai oscilar o do lado, mas existem infinitos caras do lado dele. Então ele não consegue excitar de forma que essa excitação se propague. Ok? Você sabe que eles vão falar hoje? Não. Quer dizer, a não ser que vocês queiram, porque eu estou aqui querendo avançar. Tá? Então, qual a nossa saída? A gente já sabe que tem uma coisa estranha aqui, né? Que tem a massa. Se a gente coloca infinitos osciladores com massa finita, a gente somar o número a massa total do sistema vai dar infinito. Então a gente já não pode fazer isso, tá? A gente tem que fazer uma outra coisa aqui. A gente tem que ter que a massa vai ser... Eu pego um certo intervalo de osciladores aqui. Tá? Somo o número de osciladores dentro desse intervalo e divido pelo intervalo. Isso dá uma densidade. Se eu mantenho a densidade fixa quando eu aumento o número de osciladores, eu mantenho uma coisa consistente no limite. Tá certo? Então, na verdade, a minha massa ela tem que ser... Cadê você? Não está aqui. A minha massa ela tem que ser um mizinho aqui, que é uma densidade, vezes o delta x. Tá certo? Onde vocês podem pensar que o ΔX é a distância entre o primeiro e o último oscilador, ou a distância do começo ao fim do sistema, dividido por N, se você quiser, tá? L, μL sobre N. Tanto faz. Tá? Onde L é igual ao x, N menos 1 menos x0.
onde x... desculpa. Isso, x é a posição em x, tá? Dos osciladores. Até aqui tudo bem? Então, a gente já tem uma coisa ajudando a gente, olha lá. Eu tenho um raiz de m aqui, esse raiz de m vem para cá, eu tenho um sobre raiz de n aqui. Então, quando esse cara for para zero, esse aqui está indo para zero também. Então, quem sabe, quando eu multiplicar esse cara aqui por raiz de n, resolva. Mas ainda não resolve, tá? Porque quando você olhar para cá, ó, tem esse n aqui. Ele não aparece só raiz. Esse, tá vendo? Aqui resolveria um pedaço desse cara aqui. Então, eu preciso fazer com que a mola seja cada vez mais forte, para conseguir empurrar os osciladores até o infinito. O infinito dos osciladores para a direita, entendeu? Ou puxar infinitos osciladores. Então, para aquele limite fazer sentido, eu preciso do quê? Eu preciso que o meu K seja igual a um kappa dividido por delta x. Ou kappa n sobre L. Desculpa se a distinção entre o meu K e o meu kappa não foi muito evidente. Não foi muito evidente, mas eu acho que... Okay. Mas isso resolve o nosso problema, né? Ou seja, esse limite aqui, ele agora faz sentido sempre. Porque eu sou obrigado a mexer nesses caras aqui, ó. E esses caras agora, como é que eles vão ficar? Vão ficar assim, ó. Raiz de K sobre M, né? Vai ser igual... Deixa eu ver como é que eu fiz com delta x nos dois. Vai ficar assim, ó, raiz de kappa sobre mi vezes 1 sobre delta x. Tá certo? Mas delta x, né? Isso aqui é raiz de kappa sobre mi. E esse delta x você pode escrever como sendo L sobre N. Agora dá tudo certo, né? Você vê que esse cara aqui tem um N também, corta, esse delta T dá um tempo finito, que só vai depender daquele raiz de kappa sobre mi, vezes a distância L, que a coisa tem que percorrer. Tá certo? E aí quando eu voltar para cá, agora vai ficar assim, ó. Mi A é igual a kappa K sobre M kappa sobre mi N sobre L seno de π A sobre N, né? Isso vale para qualquer N agora, tá certo? Mas quando eu tomar, em particular, N indo N infinito, o limite desse negócio aqui vai ser raiz de kappa sobre mi. Eu tenho dois aqui. 2π A sobre L. Esse cara aqui, a gente vai chamar de V. Tá ok? E esse cara aqui, para não confundir vocês muito, vai ser Ni-A. Tá? Então pronto, agora eu tenho um limite, um sistema que com esse ajuste desses Ks aqui, eu sempre posso fazer isso para qualquer número finito n, mas inclusive posso fazer para um número infinito, tá certo? Para um número infinito agora, você vê que o espectro está aqui aparecendo, tá vendo? Esse espectro agora, ele antes ia de 0 a 4, ou quase 4, né? Agora ele vai de 0 a infinito, tá certo? Mas é porque eu estou pegando o espectro do operador diferencial, na verdade, ele é a multiplicação desses fatores vezes aquele operador D.
Então, na verdade, aquele operador dele só tem um limite bem definido para o contínuo na hora que você multiplicar por esses fatores aqui. Que é justamente aquilo que a gente já estava procurando na aula que passou, entendeu? Que é como que a gente regulariza o operador D matricial de forma que ele tem um limite para o contínuo bem definido. Tá bom? Como assim regularizar? É porque se você pega o operador, se você pegar aquele D atuando num certo H, né? Esse cara vai te dar uma coisa do tipo H, 2H1I, botei aqui, né? I menos H, I menos 1, menos H, I mais 1. Tá certo? Vocês lembram disso, né? Se eu penso que meu H é uma função de X agora, tá certo? E faço a expansão, é fácil ver que esse negócio vai ser uma coisa assim, ó. Del 2H dx2, calculado num ponto qualquer, vezes delta x. Mais, desculpa, delta x quadrado. Mais outras correções. Delta x cubo, quarta, quinta e assim por diante. Tá certo? Então, se você manda o delta x para zero, o operador aqui dá zero. Tá certo? Mas o nosso operador está multiplicado por k sobre m. Menos k sobre m. Certo? Só que k sobre m é essa brincadeira aqui, né? Que vai ficar como? É isso aqui, ó, tá vendo? Então, esse cara aqui, vezes d, h, vai ser o quê? Isso aqui vai ser kappa sobre mi, 1 sobre delta x quadrado, tá? D2h dx2 delta x quadrado mais papapá. Então eu vou ter termos quadrados aqui, mas cúbicos, quarticos e assim por diante. Como esse cara está sobre delta x quadrado aqui, esse cara vai dar finito. Os outros todos vão para zero quando eu mandar o delta x para zero. Ok? Ficou mais claro aquela aula toda que eu passei para tentar fazer isso aqui, porque eu nem vou postar por causa disso. Mas no fim parece que a gente falou, a gente não consegue falar. Mas eu tinha que ter explicação física. E eu tinha esquecido a explicação física. Eu tive que voltar para o papel e pensar até chegar direitinho. A explicação física, então, é que está considerando infinitas molas, que são meio que infinitamente fortes? Infinitas molas. Se a gente não as fizer infinitamente fortes, a informação não propaga. Porque você acaba tendo, como você tem infinitas molas, elas não mexem o suficiente nas molas do lado para que elas mexam infinitas molas num tempo finito. Certo? Veja, pessoal, isso aqui tudo é teoria de campos, tá? Mesmo. O pessoal, por exemplo, que pega a teoria de campos do ponto de vista da matéria condensada, faz isso o tempo todo. Quantiza fônons, e os fônons são excitações numa rede e assim por diante. Certo? E saber fazer esse limite aqui é importante. Beleza. Então, deixa eu ver se eu botei aqui a coisa bonitinha. Não, nem precisava. Tá ok. Então, eu já fiz o limite do W. Isso. Então, eu posso escrever o meu H, L de T, agora como sendo soma sobre A. Isso. D sobre 2N. A gente tem que tomar cuidado, porque o que diabo a gente vai fazer com esse N agora aqui? Né? Exponencial de menos Ni A delta X I e só. Mais complexo conjugado. Não. Mais complexo conjugado não, porque eu esqueci da parte da evolução no tempo. Não, posso fazer... isso que eu tinha decidido, exatamente. Eu escrevi até embaixo. Então, esse cara, fazer assim. Exponencial de menos I, Ni A, delta XJ, cosseno de Ni A V delta T.
tá certo? Onde o meu delta xj vai ser definido como delta x, aquele que é o infinitesimal, que a gente vai mandar para zero, tá? Vezes o j aqui. Que é... Oi? V. O que é V? V está aqui. Ah, tá. Fácil de ver. Ok. Tá? Isso aqui é xj menos x0, tá? Veja que no limite o meu j também cresce para que minha posição fique finita, tá bom? Todo mundo fica indo para o infinito. Todos os índices de posição vão para o infinito também, porque agora tem infinitos pontos, né? Não, o infinito vai, o índice vai para o infinito. O infinito vai para o índice. Eu inverti aqui, não, mas o índice tem que ir para o infinito também. É fácil você ver quanto é que tem que ser o j, né? Porque esse cara aqui é a posição que você quer, o rótulo dela, né? Aí você divide por esse cara aqui, vai ser um número que depois você vai mandar para zero. Né? Isso aqui basicamente é L sobre N. Então você vê que J vai ser proporcional a xj menos x0 sobre L vezes N. Quando o seu N vai para infinito, o J vai para infinito também. Todos os índices vão para infinito. Tá certo? Mas a gente agrupa todo mundo bonitinho assim, ó, e não percebe nada, porque esse cara aqui, no limite, é finito. Esse é finito. Tá certo? E esse cara aqui, no limite que a gente fez direitinho, aqui, né, ele também é finito. Então a gente fez um truquezinho ali para manter todo mundo finito ali no expoente. Aqui também todo mundo é finito, tá? O único nosso problema é entender o que a gente pode fazer com esse cara aqui. Pô, achei que eu consegui chegar mais longe. A gente tem pouco tempo? Ah, não, tem bastante. Tá? Então vamos olhar o que está acontecendo aqui, voltando para as funções de base e entendendo os produtos, aqueles que eu comecei a aula falando deles, tá? Então a gente vai colocar aqui V, A, estrela, escalar V. Quando a gente fala módulos, é sinônimo das funções de base, as funções de organismo? Isso. É a mesma coisa. Então, as ondas planas são os módulos normais do W invertido e o Laplaciano, por exemplo? Exatamente. E se tiver um espaço exótico, tipo os números de inflação, que a gente decompõe em função de Henkel, as funções de Henkel são os módulos do W invertido naquele espaço. Exatamente. Isso mesmo. Os módulos normais. Ah, normal, né? Eu acho que eu te inspirei mais, né? É, agora não tô no modo de fazer piada, né? Ai, caramba, vamos lá. J de 0 a N menos 1, só para ficar mais claro, porque agora a gente vai brincar com esse N, então eu vou botar de volta aqui, tá? Isso aqui fica 1 sobre N, porque tem 1 sobre raiz de N desse e 1 sobre raiz de N desse, e aqui eu tenho o exponencial de menos I 2π. Deixa eu ver se eu já faço assim. Isso. Menos. Deixa eu ver. Ó, eu vou te fazer todos os passos. 2π. Tá. πi a j, que é esse cara aqui, tá? O menos é porque é o complexo conjugado sobre n, mais 2πi bj sobre n. Certo? A gente fez aquela brincadeira, chamou esse cara aqui tudo de um certo número complexo elevado a j, usou a fórmula da PG e assim por diante. Certo? Você viu isso? Isso aqui não. Então, vamos fazer aqui rapidinho. Isso aqui, ó, é soma de j de 0 até n menos 1, de 1 sobre n, exponencial de menos 2πi a menos b
tá? Elevado a j. Tá certo? Só que isso aqui é o quê? É 1 menos esse treco elevado a n, tá? A fórmula da PG. Então vai ficar assim. Dois πi a menos b sobre n elevado a n, dividido por 1 menos só esse cara aqui. Sobre n. Ok? Só que essa fórmula só vale se esse cara for menor que 1. Vale mesmo uma razão sendo complexa? Vale. Sempre, contanto que o módulo do número complexo seja menor que 1. Tá. Ok? Então, isso aqui para A diferente de B é isso aqui. Ok? Só que se A for B diferente de B, esse vezes esse dá um número inteiro vezes 2π, que é 1. Então, dá 0 aqui. Mas aqui não dá 0 não, porque aqui A diferente de B dividido por N nunca vai dar um número igual a 1. Tá? Porque são todas as raízes de 1. Todos, né? Vocês entenderam? Tá certo? Isso, são todas as raízes de 1. As raízes complexas de 1. Certo? Então, esse cara aqui nunca vai ter a parte real dele igual a 1. Tá certo? Exceto quando A é igual a B, mas a gente já estudou essa possibilidade. Quando A é igual a B, isso dá 1. Só que é fácil somar 1 n vezes. Dá n. Então, n sobre n dá 1. Então, isso tudo, né? Então, esse cara dá isso aqui. E se A é igual a B, isso dá 1. Né? Ou seja, isso tudo aqui vai ser igual, para agora qualquer A e B, delta de A e B. Tá? Tá claro? Isso também é importante, tá, pessoal? Entender esses detalhes. Porque eles vão ser importantes, porque a gente vai construir um espaço de Hilbert. Vocês vão ver que vai aparecer um espaço de Hilbert novo, mágico. E esse espaço de Hilbert novo, mágico, vai ser o mais interessante do que o que vocês estavam acostumados. Mágico. Só. Mágico porque você não esperava que ele fosse aparecer, tá? Eu, pelo menos, não esperava. Ficou claro? Ok. Cadê você? Tá aqui. Não. Ainda não. Tá? Então, esse aqui é delta de Kronecker mesmo. Então, eu fiz a conta, acabei de fazer ali. Agora, vamos fazer essa conta no caso de n indo para infinito. Então, a gente tem que fazer com um pouco mais de cuidado, tá certo? Então, a gente vai pegar aquela expressão, essa expressão aqui, ó. A gente não pode simplesmente mandar n para infinito. A gente tem que fazer uma transformação desse somatório para uma integral de Riemann. Ok? Então, vai ficar assim. Tudo bem, Eduardo? Tudo. Achei que você estava com raiva da integral de Riemann, alguma coisa assim. Você fez uma cara. Tá? Então, vou pegar esse cara aqui, ó. Cadê? O meu 1 sobre n, eu vou multiplicar por delta x em cima e embaixo, que é aquele meu intervalo entre os caras, tá? Então, isso aqui vai ficar assim. Embaixo, L vezes delta x, eu estou mantendo fixo. Desculpa, delta x vezes n, eu estou mantendo fixo igual a L. Tá certo? Então, vai ficar 1 sobre L aqui. Tá ok? E meu somatório vai ficar somatório de I. Eu estou fazendo J, né? De J igual a 0 até N menos 1. E aqui o meu delta x. Ok? Ali vai ficar agora assim, exponencial. Agora, o truque é, eu tenho 2πa sobre L vezes, que é esse cara aqui, tá? 2πa sobre L, e agora eu tenho que multiplicar por LJ sobre N. Tá certo? LJ sobre N é delta x vezes J. Tá certo?
No limite, eu vou manter ΔX vezes J fixo, igual a um certo, né? Esse cara aqui é o que eu chamei de ΔXJ, que é a diferença finita entre dois pontos do espaço. Então, voltando para cá, e lembrando que pela definição que eu fiz ali atrás, esse cara aqui é o nosso NiA. Então vai ficar assim, exponencial de I Ni B menos Ni A ΔXJ. Tá certo? Só que é o seguinte, no limite, isso é integral de Riemann. Né? Então, isso aqui no limite vai ser 1 sobre L integral dx de x0 a xj de exponencial de I Ni B menos Ni A x menos x0. A gente chama isso aqui de y. E isso aqui vai ficar assim, 1 sobre L, integral de 0 a L. Se alguém tiver alguma... Desculpa. Isso. A y J, se você preferir. Aqui é J. J. Não. Aqui tá, tudo bem. Eu posso tirar o J daqui e deixar só aqui. J, tá? dy exponencial de I Ni B menos Ni A Y e o dy aqui. Tá certo? Mesmo truque. Quando o A for igual a B, esse cara dá zero. Integral de zero... Não, tá errado, cara. Isso aqui até... É que eu estou integrando, estou somando todo mundo, até o N, tá? O N é o último L. Aqui eu estou somando até N menos 1. Tá certo? Eu estou somando até o último N. Então, até a última posição, que é Xn menos 1. Esse cara aqui dá L. Eu tinha escrito aqui, aí eu achei que eu tinha errado, mas na verdade eu estou errando agora. Tá? Não estou errando mais. Então, quando esse A for igual a B, esse dá 0, integral de 1 de A de 0 a L, dá L, cortou L com L, dá 1. Maravilha. Quando esse negócio, quando o meu A for diferente de B, Mi A é diferente de Ni B, então eu posso fazer aquela integral vai ser assim, 1 sobre L, exponencial de I Ni B menos Ni A vezes L menos 1. Todo mundo concorda? Só que Ni A e Ni B, Ni A vezes L é 2π A. Tá certo? Só que o exponencial de 2πA e 2πB é sempre 1. Tá certo? Então esse cara é zero. Então, é igual a, para A igual a B é 1, né? E para A diferente de B é 0. É delta de Kronecker de novo. Tá? Porque os modos são quantizados ainda. Mais que a posição não seja, os modos são quantizados. Antes a gente tinha N modos. O modo 0 até o modo N-1. Nós temos infinitos modos, mas ainda quantizados, ainda discretos. Por mais que a posição... Se fosse um contínuo de modos, seria uma delta de Dirac? Seria uma delta de Dirac. Mas para ter um infinito de modos, eu teria que fazer agora o meu limite de L indo para o infinito. Porque agora eu quero um infinito... Primeiro, ó, tinha finitos osciladores no intervalo finito. Agora eu quero infinitos osciladores no intervalo finito. O outro problema que é mais difícil, que envolve esses espaços de Hilbert mais modificados, são infinitos osciladores no intervalo infinito. Então, onde eu tenho que mandar o meu intervalo para infinito e o número de osciladores no intervalo infinito e para o infinito também. Então, é um limite bem mais complicado, tá certo? E bem mais... requer uma matemática mais avançada, tá bom? Então, novamente, a gente obtém que o resultado final é que é delta de AB. Então agora a gente tem infinitos modos que são discretos ainda. São discretos. Isso é importante. Porque é basicamente como que a gente sabe fazer teoria de campos. Porque, cara, teoria de campos
para o outro caso é tão mais complicado. Vocês vão ver que não vai ser simplesmente o fato do seu estar trabalhando com o espaço de Hilbert com algumas funções que não são de quadrado integrável, tipo ondas planas. Não é isso, é bem mais difícil que isso, quando você vai para a teoria de campos nessa situação. Ô, professor, como é que é integral? Poderia dar delta de constante? É integral definida, cara. Integral definida. Mesmo assim, não ia sair aquele fator I, B e A, quando ele faz integral? Ou não? Sim. Ah, tá. Você tem razão aqui, né? 1 sobre I B menos IA. Certíssimo, é isso mesmo. Só que como A é diferente de B, esse cara é diferente de zero, não atrapalha a gente. Quando ele é igual a zero, a gente é melhor não fazer isso aqui, olhar direto para o integrando, botar o integrando igual a 1 e encontrar que aquilo ali dá 1. Quando A é diferente de B, você faz esse caminho aqui. Esse denominador nunca te atrapalha, esse negócio sempre vai dar zero. Quando A for igual a B, ao invés de você fazer essa brincadeira desse jeito, você faz o seguinte, você vem aqui e bota zero aqui direto, exponencial de zero. Aí você faz a integral, esse negócio dá 1. Ok? Você pode fazer o limite dessa expressão aqui, tá? A indo para B, mas é um limite meio esquisito, porque A é discreto, B é discreto, você tem que fazer os dois irem continuamente para o mesmo número, é um negócio meio assim. Mas dá certo, tudo faz, tá? Começando a chegar na parte interessante. Quanto tempo a gente tem? O cara tá trágico. Então a gente vê agora que os nossos modos, no limite, eu posso trocar o somatório pela integral, tá? E trocar os meus modos para essas funções agora, que vão ser dadas por exponencial de I em A x menos x0. X0 eu estou carregando, mas não precisava, tá? Dividido por a raiz de L. Tá certo? Isso aqui a gente vê de cara. Né? Se você quiser voltar lá e fazer cada integral agora em x, você vai ver que vai dar justamente o que a gente queria, tá certo? E deixa eu ver isso. Isso tá certinho, ok? Esse cara aqui atrapalha um pouco e dá uma fase extra lá no negócio, mas para esses resultados aqui não muda nada. Aí você pode fazer a seguinte pergunta: será que eu ainda tenho a outra relação de completeza, né? Que é essa aqui? Somatório do A, indo agora de 0 a infinito, né? De V a estrela, de x, VA de x'. Tá? Isso aqui vai dar somatório de A de 0 para infinito, exponencial de I A x' menos x sobre L. Não tem sobre L aqui, né? Eu botei errado. Isso. Tá certo? E aqui L. Até aqui tudo bem? Só que essa soma aqui, pessoal, você pode, aí eu não vou fazer essa continha, se vocês tenham feito talvez mecânica quântica 1, esse cara aqui é a delta de Dirac, essa soma até infinito aqui, ó. Isso aqui é a delta de Dirac de x' menos x. Na verdade, de todo o argumento aqui. Certo? Então, isso aqui vai ser 1 sobre L, 2π, vezes a delta do argumento inteiro aqui, né? Lembra que o NiA, ele tem um A, mas ele tem um 2π também, então vai ficar assim, 2π sobre L, que é o NiA sem o A, vezes x' menos x. Tá certo? Esse não é muito claro para mim, não. Estou acostumado a virar aqui na forma integral, mas essa vale para funções de suporte compacto, suaves, definidas entre periódicas entre x0 e xn-1. você falou muito que eu não entendi. Suporte compacto na sua integral. Então, funções que têm suporte num subintervalo compacto
né, você tem aqui onde tem os meus... Suporte onde a função é diferente de zero. Tá? Então, vai ter minha função aqui, eu tenho meu x0 onde tem o meu primeiro oscilador, tem aqui o meu xn-1, lembra que eu tenho o último ΔX aqui, tá? E aí aqui é L, tá certo? Então eu tenho funções que são definidas em subconjuntos compactos aqui, tá certo? E essas funções, elas têm que ser suaves e infinitamente diferenciáveis aqui. Para essas funções, esse cara aqui é essa soma é uma delta de Dirac. Ou seja, para essas funções, se você pega uma função com essas características, multiplica por isso aqui, integra em x', vai dar f de x. Mas se você pegar uma função complicada que tem derivadas estranhas, diverge, escambau, multiplicar por isso aqui e somar, não dá mais a mesma função em f'. Tem a ver com o fato de que funções dessa categoria que o senhor está falando, você poderia decompor os modos. Por exemplo. Ou seja, aqui eu estou dando uma restrição no espaço de funções, mas que já está mais ou menos lá, já de partida, tá certo? E toda vez que você escreve uma delta de Dirac, tem uma restrição, tá? Você fala, isso aqui é delta, essa integral é delta de Dirac. Não, não é não. Quando você fala isso, você está falando que você vai trabalhar com certas classes de funções. Tá certo? Ok. Mas a gente não liga para isso, porque é físico. Enquanto estiver funcionando, você descobre depois qual é a classe de função que você estava usando sem saber. Né? Bom, isso aqui é fácil. Usa aquela propriedade do delta de Dirac, né? O 2π vem para cá, corta, fica delta de x' menos x. Ok? Então, tem mais detalhezinho aqui, que depois, se valer a pena mais para frente, a gente volta, tá ok? Mas, por enquanto, é só isso que a gente precisa. Tá? Então, vamos ver agora a cinemática da quantização desse problema. Todo mundo viu, está cansado de ver quantização do oscilador harmônico simples, né? Então vamos lá. Então, ó, vamos dizer que nosso... Só uma coisa, o senhor comentou a quantização cinemática. Qual que é a diferença de quantizar cinemática e quantizar dinâmica? Não, é a cinemática da quantização. Eu vou ver só os espaços onde eu defino o meu problema e não vou trabalhar na dinâmica ainda. Eu só vou estudar os espaços onde o meu problema é descrito. Então, esse cara aqui é um espaço de Hilbert para um oscilador harmônico simples. Ok? Então esse cara aqui é aquele que vocês estão acostumados, a gente constrói com operador de criação e aniquilação, tá? A gente não vai entrar em muito detalhe nisso, porque a gente não precisa disso agora, né? Mas vocês lembram que tem esses estados todos aqui, né? Todos eles pertencem a esse espaço de Hilbert aqui. Ok? Bom, você poderia pensar que o estado, que o espaço mais natural para você trabalhar com esse problema é o seguinte, é o nosso H barra, que vai ser o produto tensorial, e eu não vou definir produto tensorial de espaços de Hilbert, é um pouco mais delicado tecnicamente. A gente discutiu isso, acho que a gente discutiu isso em algum curso, não foi? Em Quântica 2, né? Mas eu me lembro que você estava curioso por que a gente não podia... Por que a definição de produto tensorial tinha que ser daquela forma indireta, como formas funcionam. Você tem que definir o dual, aí você tem que definir como... Tá, mas o mesmo vale aqui, tá? Aquelas complicações todas de você... Para você definir o produto tensorial, a maneira mais fácil é primeiro você definir o dual desse espaço, e aí você define o espaço dos funcionais lineares que levam vetores do produto cartesiano em números, e isso define o produto tensorial. É a mesma ideia, tá certo? Inclusive tem até notação tensorial para esses espaços de Hilbert, mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco, depois. Hoje não, tá certo? Mas
Na prática, vocês podem pensar nesse produto tensorial sempre em termos da base. Então você tem essa base aqui para esse primeiro cara, uma base aqui para o segundo cara. Tá certo? Então, esse espaço aqui, ele vai ser gerado pela base n tensor n. Ok? N vezes. Então, esse cara aqui é o espaço de Hilbert que eu vou trabalhar. Então, natural, N osciladores harmônicos, N espaços de Hilbert de um oscilador harmônico simples, ok? A gente quantiza como sempre, agora o nosso H, I, chapéu, ele comuta com P por essa expressão, delta I, J, e H cortado, tá? Isso aqui não vai ser importante por enquanto, mas só para lembrar como que a gente vai fazer essa quantização. Agora, será que esse espaço aqui é o melhor? Será que essa maneira aqui de eu descrever o meu sistema é a melhor possível? Né? Ou, em outras palavras, será que esse espaço ele é irredutível em algum sentido? Né? Será que ele não poderia ser descrito como combinações ou somas diretas de espaços mais simples? Tá certo? Porque veja, aqui é um espaço de Hilbert, eu tenho uma base de dimensão infinita. Esse também aqui. No fim, esses caras, né, os meus vetores pertencentes ao meu H barra, né, deixa eu ver se eu... Por que você está utilizando em H, chapéu e no X? É porque H é a variável que tem dinâmica, né? O X está constante, então não tem por que quantizar uma variável que é constante. Quer dizer, eu poderia, tá? Mas não ia acrescentar absolutamente nada para a gente, isso ia complicar um pouco a nossa tudo. Tá claro o que a gente está fazendo, pessoal? Está quantizando o deslocamento do sistema mecânico na direção Y, tá? Para partículas que estão fixas em X. Mas uma dúvida, os sketches que você colocou, eles são os sketches usuais do oscilador harmônico ou é um sketch para cada? Esses são os sketches tradicionais do oscilador harmônico. Tá certo? Ou seja, eu tenho aqui um psi barra pertence ao meu H barra, tá certo? Eu não sei porque eu escrevi já aqui, deixa eu ver se eu escrevi aqui. Não escrevi não. Por que eu não escrevi isso, meu Deus do céu? Tá? E eu tenho aqui um N seta, também pertence a H barra, e esse meu N seta, ele é assim. N0, N1, N2, N. Porra, N foi foda. Peraí. Eu tinha usado outras letras justamente para não cometer esse erro, mas eu cometi. Então, N menos 1. Tá? Desculpa. É que eu botei N, mas esse N aqui é o número de osciladores, esse N aqui é a excitação do iésimo aqui, oscilador. Significa que nesse espaço de Hilbert, nesse estado, o primeiro oscilador harmônico, né? Eu tenho aqui meus osciladores, esses osciladores todos aqui. Esse cara aqui, ele está no estado N0, tá? Daquela descrição tradicional do oscilador harmônico que vocês estão acostumados. Esse aqui está no estado, claro, isso aqui é uma posição, não é um estado, tá? Mas só para vocês terem uma noção, pode pensar aqui que tem uma distribuição gaussiana centrada numa certa posição. Vocês têm que lembrar, né, que, veja, cada espaço desse aqui, cada espaço de Hilbert desse, você pode escrever um pacote de onda, né, com uma posição, uma coisa gaussiana bonitinha, tá certo? Que vai simplesmente te dar, digamos, a posição média, você pode tirar a posição média, variância e tal, né, o valor esperado da posição daquele oscilador. Tá? É um espaço de funções. Mas veja, é um espaço de funções em H. Tá certo? Que são de quadrado integrável, se você quiser pensar como funcional de onda. Ou seja, você tem esses espaços aqui, né, que são, você tem esses vetores desse tipo que estão aqui, mas você poderia muito bem calcular
esse cara aqui, ó. Tá certo? Esse cara aqui, ó, é H1, H0, tá? H1. E eu estou escrevendo isso aqui, eu estou dando tempo para vocês pensarem, porque é super importante vocês apreciarem a complicação desse negócio. Tá? Veja, esse cara aqui, se você quiser pensar, H' barra H seta, vai ser igual o quê? Produtório sobre I de 0 até N menos 1 de delta de H menos HI'. Tá? São aquelas bases não normalizáveis de cada espaço de Hilbert, o produto delas. Tá certo? Então, aquilo que você tinha de ter problema que você aparece uma delta de Dirac, agora você tem o produto de N delta de Dirac. Tá certo? Então, você pode calcular a sua função de onda como sendo H psi barra. Isso te dá a densidade de probabilidade de você encontrar os osciladores numa certa configuração. Veja, isso está associado a uma forma desta onda. Esse cara aqui, ó. Mas eu posso ter combinações lineares disso, porque é uma quantização, né? Eu posso ter um cara assim, com um cara assado, posso ter um pacotinho de onda aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, assim por diante. Você tem a probabilidade de encontrar a onda com uma configuração similar ao módulo, que é um produto interno? Pode repetir sua pergunta? Se eu estou no produto interno em relação dos módulos, isso aí vai dar uma probabilidade de eu encontrar o sistema na configuração daquele módulo. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Então você poderia ter esse cara aqui, pode ser um produtório de gaussianas, mas pode ter correlação entre esses modos, né? Nada te garante que você não tem, que a probabilidade de H1 seja independente da probabilidade de H2. Na verdade, a gente até espera que isso aconteça. Porque a gente viu que quando a gente excita um e só deixa o tempo passar, esse um excita os outros. Então, se você pegar um delta T pequeno logo depois que você soltou esse cara, esse começou a subir porque esse estava alto. Então, você vai ter uma correlação forte entre os dois. Depois de passar um tempo, talvez a correlação caia de novo. Então, esses estados aqui são extremamente complicados. Tá certo? E, além disso, esse cara aqui, ó, ele não vai só para infinito, mas ele vai para um infinito incontável. Porque quando o meu N for para infinito, eu tenho que fazer de tal forma que eu vou ter um produto tensorial de infinitos incontáveis espaços de Hilbert não normalizáveis. Né? Então a coisa fica extremamente complicada bem rápido quando você pensar no limite contínuo. Tá certo? Mas o próprio produto tensorial também é definido nesse caso? Não. Ah, tá. Vai algum caso específico? Eu acho, se eu não me engano, quem foi o cara? Esqueci o nome dele. Ele conseguiu definir esses espaços de Hilbert, desses produtos tensoriais de espaços de Hilbert-Rigid, e fez toda a conta, mas parece que o monstro que você encontra depois, ele é muito maior, ele é muito grande, ele é muito maior do que você gostaria. Ele representa coisas que você não quer representar, que na física não aparecem, não existem, entendeu? Mas depois eu posso procurar mais detalhes sobre isso para vocês, se vocês quiserem. Depois, no futuro longe. Tá? Mas tem uma outra maneira de a gente estudar isso tudo aqui. Tá certo? Bom, aqui já é um pouco mais razoável, né? Mas aqui a gente tem o mesmo problema. Aqui, cada espaço de Hilbert desse aqui, essa aqui é uma base contável. Essa aqui é uma base, né? Essa base H ali é uma base ruim, porque ela é uma base no espaço equipado. Essa base não, essa aqui é a base própria do espaço de Hilbert da primeira partícula. Tá certo? Mas, quando o número de partículas for para infinito, eu continuo tendo o mesmo problema aqui. Só que agora eu tenho um problema de infinitos produtos tensoriais, tá? De espaços de Hilbert com bases contáveis bonitinhas.
mas continua sendo infinito e incontável produtos. Tá certo? Melhora um pouco aqui, mas não melhora totalmente. Ok? Mas existe uma outra maneira, que vocês provavelmente já ouviram falar, e a gente vai falar um pouco dela sem dar o nome primeiro. Porra, eu falei que não ia falar o nome. Tá? Olha que interessante, pessoal. Vamos... O espaço das excitações. Gostou do nome, né? Vamos pensar o seguinte. Eu vou pegar o cara que eu vou chamar de 0 barra. Esse 0 barra, ele é simplesmente o produto tensorial desses caras aqui. Ó. 0, tá? N vezes. Esse cara aqui, ele forma todo vetor sozinho, numa base contável, forma um subespaço. É claro que você pega um vetor e soma com ele mesmo, você acaba com um vetor proporcional a ele. Então, tudo bem, vocês podem falar, pô, Sandro, isso aqui não tem nada demais. Mas eu vou chamar esse cara aqui de um subespaço V0. Ok? Agora eu vou pegar o subespaço de uma excitação. Tá? O subespaço de uma excitação eu vou chamar de I barra. Como é que esses vetores desse espaço são? São assim, ó. 0, tensor 0, I, 1, 0. Tá certo? Onde esse cara aqui é a iésima entrada. Tá ok? Então, quantos vetores eu tenho nesse espaço? N. Então, esse cara aqui é o meu espaço vetorial de uma excitação, tá? E ele tem a dimensão dele igual a N. É um espaço de Hilbert finito, de dimensão finita. Tá certo? Você pode muito bem se convencer de que você pode montar funções de onda com esses caras aqui. Combinações lineares nunca saem desse espaço, de uma excitação só. Tá certo? Você pode somar um estado que o primeiro oscilador está com uma excitação, com outro oscilador numa outra excitação, mas você continua tendo espaço de uma excitação só. Você pode pegar o produtos desses caras, você pode pegar a combinação linear desses vetores aqui e acabar com um vetor qualquer nesse espaço V1 aqui. Só que por mais que sejam combinações lineares de uma excitação, continua sendo uma excitação só. Entendeu? É impossível encontrar esse estado, um estado construído dessa forma aqui, ó, ou combinações lineares desses vetores, num estado de duas excitações. Pode dar um exemplo de combinação linear? Posso. Digamos o seguinte. Digamos que eu estou aqui, todo mundo aqui, e esse cara no primeiro estado excitado. Mais esse cara aqui vezes alfa, tá certo? Mais esse beta vezes o estado com esse cara aqui excitado. Tá certo? Se eu medir o meu sistema, eu posso fazer a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de eu encontrar todos os caras no estado fundamental, exceto esse cara aqui diferente? Esse cara no primeiro estado excitado vai dar um módulo de alfa quadrado. E esse cara vai dar um módulo de beta quadrado. Se a gente toma uma combinação linear disso, a gente analisa a probabilidade, a gente só encontra o sistema em uma excitação. Nunca vai dar 2 pontos excitados. Isso. Por exemplo, digamos que eu tenho agora um psi que vai ser uma soma, eu depois vou falar isso um pouco melhor, mas vai ser uma soma de I de 0 até N menos 1 de UI, é o que eu chamei de U barra melhor.
o barra, tá certo? Vezes o meu I barra aqui. Certo? Se eu pegar o produto desse vetor com 0, não interessa o que aconteça. 0 com 0 dá 1, 0 com 0 dá 1, 0 com 0 dá 1, mas em um momento vai dar 0 com 1, que é 0. Porque para o meu espaço de Hilbert original, M é delta MN. Tá certo? Então esses caras aqui, ó, são sempre ortogonais a esse espaço aqui. Tá certo? Então eu posso dar o próximo passo e ir para os estados de duas excitações. Certo? Deixa eu pegar aqui. Então eu tenho aqui os meus estados I barra J barra, que vão ser definidos assim. 0, 1, 0. A iésima entrada, a jésima entrada. Tá certo? Percebam que também temos a possibilidade de I barra J barra. I barra, I barra. I barra vai ser 0, todo mundo 0, 2, todo mundo 0, 0. Tá? Mas você vê que esses estados aqui, ó, eles sempre são ortogonais a esses aqui, ó. Porque por mais que você consiga bater o 1 com um dos uns, o outro 1 vai estar com 0. Aí você pode falar, não, ainda posso fazer o seguinte, eu posso fazer esse 1 coincidir com esse I aqui. Mas o segundo estado excitado do oscilador harmônico individual é ortogonal ao primeiro estado excitado também. Então é 0. E esses caras aqui vão me formar quem? O meu V2. Tá certo? E isso é análogo aos estados de mais de uma partícula de mecânica quântica? A gente vai chegar lá, mas é exatamente isso. Só que agora a gente está contando excitações nos nossos osciladores. Tá certo? E quando a gente for transitar, passar para a descrição de campos quânticos, a gente vai ver que isso vai dar interpretação de partícula. E eu vou fazer uma investigação profunda para dizer por que a gente está chamando esse negócio de partícula. Tá? Só não entendi o que você está ganhando desse jeito comparado ao outro, que H era infinito, e aqui você tem um infinito, é contável, mas é infinito. É só isso. Espera um pouquinho. Esse meu espaço aqui é finito, ele tem dimensão 1. Esse espaço aqui, ele é finito, ele tem dimensão N. Eu acho que quer dizer quando a gente uma relação direta depois, né? Não, tudo bem, mas o que eu estou dizendo aqui esses espaços que eu estou construindo, eles são mais simples. E eu consigo provar depois que a soma direta deles dá o espaço que eu quero, que vai ser igual, tá? O espaço que esse espaço aqui, ó, o V barra, ele vai ser isomórfico ao espaço de Fock que a gente vai construir. É claro que vai ser isso. Só que esse cara aqui, na hora que você faz o limite para o contínuo, ele é muito mais difícil de trabalhar matematicamente. Enquanto esse aqui é mais simples. Eu achei que seria definir um espaço diferente, eu estava pensando que é a mesma coisa. O jeito que você define... É a mesma coisa para N infinito. Para N infinito, eu não teria a capacidade, o know-how para te dizer se matematicamente não são coisas diferentes. Eu acho que são. Beleza. Tá? Quando você vai para essas coisas complicadas, depende por onde você faz o limite, você cai em coisas diferentes. Tá certo? Então esse é o V2. Tá certo? Agora tem que tomar cuidado com a dimensão desse espaço. I e J é igual a JI. Tá certo? Então, você pode se perguntar algumas coisas. Tá? Bom, se a gente quer que esse negócio aqui seja as perguntas que você faz sobre as excitações no seu sistema, então, I barra J barra tem que ser igual a J barra I barra. Tá certo? Só que não. Não necessariamente. Porque dois estados,
eles têm o mesmo significado físico se eles diferirem apenas por uma fase. Então eu posso construir os meus espaços aqui com esses caras simétricos ou antissimétricos. Isso eu não vou mudar as probabilidades também. A gente vai voltar a isso quando a gente... Eu quero fazer tanta coisa, não sei se... A gente ainda tem até o final de julho, vamos ver. E agora, depois de acabar a graduação, vai ficar mais fácil. Mas eu quero que a gente também investigue o tema de spin estatística, para que a gente possa entender por que a gente está... Porque, veja, a gente está fazendo um truque muito, muito legal aqui. A gente está falando o seguinte, excitações. Essas excitações, elas perdem a distinguibilidade. Porque eu estava numa descrição em que eu tenho o oscilador 1, o oscilador 2 e o oscilador 3. E eles são distinguíveis, porque o oscilador 1 está aqui, o 2 está aqui e o 3 está ali. Certo? Quando eu falo eu tenho os espaços de uma excitação, 2 excitações, 3 excitações, elas se tornam uma coisa indistinguível, porque é uma característica que todos eles podem ter. Entendeu? E eu estou introduzindo indistinguibilidade assim aqui no meu problema. Quando a gente vai para a teoria de campos, a indistinguibilidade é porque é a mesma partícula, mas é a mesma excitação de um mesmo campo. E eu novamente não sei distinguir. Porque não é que eu tenho o elétron João, o elétron Pedro aqui. Né? É a excitação do campo fermiônico aqui e aqui. E por isso que é distinguível, porque é a excitação da mesma coisa. Tá certo? E aí a gente vai fazer a gente está fazendo o análogo aqui no nosso sistema discreto para chegar e entender por que existem férmions e bósons, cara. Porque se eu conseguir explicar para vocês por que existem férmions e bósons, depois a gente publica um paper e todo mundo fica famoso. Mas eu vou tentar chegar o mais perto que eu conseguir de fazer vocês entenderem isso, tá? Então vocês têm liberdade aqui, tá bom? Porque essa coisa aqui é arbitrária. Eu posso simplesmente botar um -1 aqui na frente. Tá? E a gente vai entender a relação disso, e aí a gente tem que botar um pouco mais de geometria para entender a relação entre isso e a geometria do espaço. Certo? Que vão ser justamente a relação entre os bósons e os férmions. Deixa eu ver. Acabou. Então tá, a gente falta um restinho disso aqui, mas então a gente pode construir todos esses espaços, tá certo? O V2, o V3, o V4, o V5. A gente vai ver que a dimensão desse espaço aqui depende dessa escolha, mas vamos começar com a escolha bosônica, tá? Que é a mais simples, em que a gente escolhe que essas coisas são simétricas. E ao fazer isso, a gente vê que aqui a gente vai ter n vezes n menos mais 1, né? Sobre 2, a dimensão do meu espaço V2 aqui. Né? Que são todas as matrizes simétricas né? De 2 índices. E a mesma coisa vai acontecer, a gente vai ter o V3 vão ser todas as matrizes totalmente simétricas em 3 índices, o V4 todas as matrizes simétricas em 4 índices, tá certo? E aí vocês vão ver justamente que esse espaço que a gente está encontrando aqui, esse espaço aqui em particular, ele é a base. E os outros espaços são produtos tensoriais desse V1, com ele mesmo, simétrico ou antissimétrico. Só que V1, meus amigos, é o espaço desse cara aqui, ó. Que a gente estava vendo desde o começo. Tá? Aí vocês deixem isso fermentar na cabeça de vocês e a gente discute isso melhor na próxima aula. Pô, eu esqueci que eu tinha que dar aula